Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 16 de abril. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos também em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Steski, no som está Wojtek Zorniak, na câmara está John Dryden. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. Job Monteiro. Vamos falar sobre doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira. Um atirador matou 8 pessoas e feriu várias outras antes de suicidar-se num tiroteio na noite da quinta-feira numa instalação da companhia FedEx perto do aeroporto de Indianápolis. 5 pessoas foram hospitalizadas após o tiroteio de quinta-feira à noite, segundo a polícia. Uma delas teve ferimentos graves, segundo a porta-voz da polícia, Genai Cook. O atirador não foi identificado imediatamente. No mês passado, 8 pessoas foram mortas a tiros em spas de massagens na área de Atlanta e 10 morreram num tiroteio num supermercado em Boulder, Colorado. Foi pelo menos o terceiro tiroteio em massa este ano apenas em Indianápolis. 5 pessoas, incluindo uma mulher grávida, foram baleadas e mortas em janeiro. E um homem foi acusado de matar 3 adultos e uma criança antes de sequestrar a sua filha durante uma discussão doméstica em março. Em Moçambique, insurgentes na província de Cabo Delgado continuam a levar a cabo ataques em diversas partes da província, incluindo um ataque nos arredores de Moeda. Não se confirma, contudo, um ataque a esta localidade. A agência de notícias France Press cita um comandante militar não identificado como tendo dito que houve um ataque a uma aldeia em Moeda e outro em Nangade, a nordeste de Moeda. Anteriormente, diversas fontes disseram ter-se registrado um ataque a Sheba e que uma torre de comunicações da Movitel teria sido derrubada, dificultando, aliás, as comunicações com a localidade. A AFP diz, por outro lado, ter-se registrado um ataque a Pundanhar, a 51 km a ocidente de Palma, recentemente atacada pelos rebeldes. Não houve até agora qualquer comentário por parte das autoridades. Entretanto, a rebelião na província moçambicana de Cabo Delgado deve ser resolvida pelas autoridades o mais rapidamente possível para se evitar um impacto económico no desenvolvimento do país, disse o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, Abeb Selassie. Na Etiópia, o subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias, Mark Lowcock, avisou que, e eu cito, a difícil situação na província etíope de Tigray continua a deteriorar-se com o aumento da fome e violência sexual. Fim de citação. Falando ontem ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, este dirigente da ONU disse ainda que, ao contrário do que foi anunciado, tropas eritreias não se retiraram da província. O diplomata disse que o seu departamento estima que 1.700.000 pessoas estão na situação de deslocados. Em Angola, os advogados franceses do empresário Carlos São Vicente apresentaram uma queixa à Comissão de Direitos Humanos e dos Povos da União Africana, denunciando a prisão de Carlos São Vicente como, e eu cito, arbitrária e inúmeras violações dos seus direitos fundamentais. Fim de citação. É a segunda queixa dos advogados François Imeret e Jessia Finel, junto de uma instituição internacional. Carlos São Vicente foi detido no passado dia 22 de setembro, depois de ter sido constituído arguido por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capitais. Um diplomata americano nascido na República Democrática do Congo, Tulinabo Salama Mushinji, será o próximo embaixador dos Estados Unidos em Angola e São Tomé e Príncipe, confirmou a Casa Branca. Mushinji foi o primeiro cidadão americano nascido em África a ser embaixador num país africano.
e ele, que fala português, vai substituir Nina Maria Fitt, que ocupa o cargo desde novembro de 2017. Ao mesmo tempo, a Casa Branca anunciou que Michael Rayner será o embaixador americano na Guiné-Bissau, sediado no Senegal, onde será também o representante americano neste país. A vacina contra a Covid-19 poderá ser uma injeção anual, tal como as atuais vacinas contra a gripe, disse o diretor da companhia Pfizer, Albert Bourla. Bourla disse que, embora estejam ainda a decorrer investigações, é muito provável que uma terceira dose da atual vacina será necessária entre 6 e 12 meses depois da segunda dose e, a partir daí, haverá uma revacinação anual. Novos dados divulgados aqui nos Estados Unidos indicam que 30% dos adultos americanos já estão totalmente vacinados e 48% já receberam uma dose da vacina. Entretanto, na Índia, mais de 200 mil novos casos foram registados na quinta-feira, criando em muitas zonas falta de camas e oxigênio nos hospitais. A Índia é um dos maiores produtores de vacinas, mas o aumento de casos forçou as autoridades a suspenderem a exportação de vacinas. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que os Estados Unidos vão impor restrições na concessão de vistos de entrada aos responsáveis ou cúmplices de minarem o processo democrático no Uganda. O milionário de Hong Kong, Jimmy Lai, e mais 4 outros ativistas foram hoje condenados a diversas penas de prisão por ajudarem a organizar uma manifestação no território em 2019, na qual se estima terem participado 1.700.000 pessoas. O Irão começou hoje a enriquecer urânio até 60%, o mais alto nível de sempre, disse o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Khalibaf, que contudo não disse a quantidade que o Irão tenciona enriquecer a este nível. Ainda assim, isso deverá aumentar as dificuldades nas negociações indiretas a decorrerem em Viena entre os Estados Unidos e o Irão para o recomeço do acordo nuclear de 2015. Voz da América. Angola Saúde em Foco. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. Job Monteiro. O mês de abril é o mês da consciencialização para a doença de Parkinson. A doença de Parkinson resulta da redução dos níveis de uma substância que funciona como um mensageiro químico cerebral nos centros que comandam os movimentos. À escala mundial, estima-se que existam 7 a 10 milhões de indivíduos com Parkinson. A sua prevalência aumenta com a idade, sendo rara antes dos 50 anos e é mais comum nos homens do que nas mulheres. Contudo, em 5% dos casos surge antes dos 40. Além da doença de Parkinson, vamos também falar sobre a doença de Alzheimer, outra afetação neurológica. Temos ainda reportagem sobre o impacto da Covid em mulheres grávidas e vamos também saber como se faz uma vacina com a doutora Vânia Teófilo. Continuem ligados ao nosso programa. Nós já temos o Dr. Job Monteiro em linha. Dr. Job, muito boa tarde e muito bem-vindo ao Angola Saúde em Foco. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Dr. Job, como eu dizia no início, mundialmente estima-se que existam entre 7 a 10 milhões de pessoas com a doença de Parkinson. Qual é a realidade em Angola? Pois, boa tarde mais uma vez. De fato, essa é uma doença com uma prevalência bastante alta a nível do mundo e, sobretudo, à medida em que o ser humano vai vivendo cada vez mais. E pensamos que essa realidade não foge à de Angola, onde, apesar de termos uma população preferencialmente ou esmagadoramente jovem, ainda assim vamos assistindo a um envelhecimento maior da população. Nós não temos, de fato, uma prevalência exata, mas os dados que nós vamos tendo são trabalhos científicos realizados em parceria com a Faculdade de Medicina, em que
nas nossas prevalências ou nas nossas casuísticas, vamos tendo um número bastante elevado e que já vem nos preocupando. Mas não temos, de fato, uma prevalência exata. Eu creio que a prevalência não deverá fugir àquela que é a mundial, em que indivíduos com idades superiores a 50 anos, sobretudo, comecem a apresentar sintomas relacionados à doença de Parkinson. Doutor, as pessoas estão conscientes da doença de Parkinson? Portanto, hoje, por exemplo, hoje assinala-se o dia da conscientização do Parkinson. Entretanto, esta informação ou a informação sobre a doença ainda é pouco propagada, mas que nos centros urbanos e nas áreas ligadas à saúde existe essa informação. Mas, de um modo geral, creio que ainda precisamos fazer um trabalho de conscientização e de massificação da informação para que todos possam reconhecer os sintomas e buscar tratamento o quanto antes. Doutor, antes de irmos ao nosso ouvinte, nós temos um ouvinte em linha que quer colocar-lhe questões. Quais são os primeiros sinais a que se deve estar atento para prevenir ou retardar a evolução do Parkinson? A doença de Parkinson é essencialmente uma doença neurodegenerativa que acomete indivíduos com idades avançadas, preferencialmente, mas isso não significa que não tenhamos indivíduos jovens ou Parkinson juvenil ou Parkinson de início precoce em idades inferiores a 40 anos de idade, mas que essencialmente nós temos uma tríade de sintomas que normalmente acontecem na doença de Parkinson, chamados sintomas motores, que são essencialmente rigidez muscular, ou seja, o paciente tem dificuldade em movimentar-se, são os tremores, que normalmente são tremores finos e unilaterais, mais evidenciados nas extremidades dos membros superiores, essencialmente na mão, e também o que nós chamamos de acinesia, ou seja, dificuldade para que o paciente inicie o movimento. Entretanto, estes são apenas os sintomas motores. Existem sintomas não motores que, inclusive, podem preceder por muitos anos os sintomas motores. Por exemplo, a depressão, que é um quadro neurológico ou neuropsicológico muito associado à doença de Parkinson no início, a anosmia, que é a dificuldade de sentir cheiros. Portanto, esses sintomas não motores podem preceder os sintomas motores por muitos anos, mas essencialmente são esses três, essa tríade que eu disse. Muito obrigada, doutora Job Monteiro. Eu vou já colocar em linha o nosso ouvinte, Cambo André. Muito boa tarde, Cambo André. Boa tarde. Muito boa tarde. Senhor Cambo André, sei que tem questões aqui sobre o nosso tema de hoje do Angola Saúde em Foco. Faça favor. Sim, em primeiro lugar, eu queria saber se isso também pode ser considerado uma doença hereditária, Parkinson. Exato. A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, tendo em conta que eu sou atleta de boxe, né? E que o Mohamed Ali também desenvolveu essa doença, certamente está relacionado? Você acha que tem choques constantes na cabeça, pode desenvolver Parkinson? Portanto, a sua segunda pergunta é se pessoas com atividade física desportiva, como o boxe ou outras atividades esportivas que possam causar concussões, estejam também predispostas ou mais predispostas a terem esta doença. É isso? É isso. Muito bem, Sr. Cambo André. Tem mais alguma pergunta? Não eram essas duas perguntas. Agradecemos muito a sua participação. Eu acredito que o Dr. Job Monteiro tenha ouvido as duas questões. Doutor. Relativamente à primeira questão, se o Parkinson pode ser considerado uma doença genética, a resposta é sim. 70% das pessoas que são cometidas pela doença de Parkinson
acredita-se que tenha um fator genético. Tanto é que existe o chamado Parkinson familiar, em que já foram identificados genes específicos ligados a esta patologia, sobretudo, inclusive, no chamado Parkinson juvenil. Os outros 30% são de etiologias variadas, portanto, nomeadamente a fatores ligados a fatores ambientais, podem estar relacionados a pesticidas, etc, etc. Em relação ao fato do nosso ouvinte ser um pugilista e faz aqui referência a Muhammad Ali, eu diria que, portanto, que sim. O que acontece é que nós temos o chamado Parkinson clássico, em que o que existe é um déficit do que nós chamamos de dopamina, que seria o neurotransmissor relacionado então com os movimentos, etc., de uma forma, os movimentos motores de uma forma mais geral. Entretanto, quando nós existem, portanto, essa referência que nós chamamos de parkinsonismo, em que as etiologias podem ser variadas e está incluso, por exemplo, os indivíduos que são pugilistas devido aos constantes golpes que vão tendo na cabeça. Acredita-se que nesse processo terá algumas microlesões que vão surgindo a nível dos núcleos da base, que é ali onde existem os núcleos responsáveis então pela nossa coordenação, sobretudo a questão dos movimentos não voluntários. Né? Doutor, e porque o nosso ouvinte é pugilista, quais são os conselhos que dá a pessoas que praticam desportos que podem causar concussões? Olha, do modo geral, nós temos que incentivar o uso do capacete, não é? Portanto, este seria o principal conselho nesse sentido, usar o capacete para que se possa prevenir estes golpes que são dados na cabeça. Entretanto, existe, por exemplo, o boxe profissional, ele não usa capacete. O que é que se deve fazer? Então, termos esse segmento regular com os médicos, eventualmente fazer exames que possam identificar microcontusões ou microlesões a nível cerebral, para que possamos evitar ou, de algum modo, aconselhar da melhor maneira possível estes indivíduos que praticam estas atividades, de um modo geral. Né? Doutor, apesar do efeito degenerativo da doença de Parkinson, há avanços no que toca a tratamentos, como conta a Ana Guedes nesta reportagem. Espetacular, antes e depois do último tratamento para o tremor. É que mudou o pulso e a vida de Emílio, mais de 30 anos com tremor essencial, uma desordem do movimento comum e incapacitante. O trabalho normal, que pode levar a uma pessoa 20 minutos, pode levar-me 2, 3 horas. Emílio foi submetido a uma técnica inovadora no Hospital Público na Galiza, Espanha. Enquanto a ressonância controla e guia, o ultrassom de alta frequência produz uma queimadura de 2 milímetros na área responsável pelo tremor. 35, 40 minutos e o paciente sai da máquina de ressonância sem tremor. A técnica é útil na doença de Parkinson. Para o doente de Parkinson, que tem muito tremor ou muitos movimentos anormais, distonia, pode ser muito benéfico. A melhoria excede 80%. Mas posso pôr a colher na minha boca. No dia em que aqui entrei, não podia. Agora adeus ao tremor. Dr. Job Monteiro, embora não haja cura para o mal de Parkinson, há possibilidade de melhorar a qualidade de vida. Na reportagem que acabamos de ver e ouvir, o recurso a uma técnica de ultrassom ajudou o paciente Emílio. Que outras formas existem para minorar os sintomas? Pois, a ciência avança e cada vez mais entendemos melhor a fisiopatologia de tremor e, por conseguinte, a própria doença de Parkinson. Entretanto, são métodos experimentais e que precisam ser massificados e
e divulgados ao máximo para todo mundo. Não obstante isso, são métodos que são caros, dispendiosos, sobretudo quando referidos, se não estivermos a referir para a nossa realidade. O que nós temos disponível, sobretudo para o tratamento de Parkinson, é uma droga bastante antiga, assim do modo geral, que nós chamamos de levodopa, que é como se estivéssemos a fazer a reposição da própria dopamina. Então, o paciente tem uma melhora importante da sua sintomatologia. Entretanto, como nós sabemos, é uma doença degenerativa e que, com o tempo, essa reposição torna-se menos eficaz. Mas, para além do tratamento farmacológico, existem os chamados tratamentos, existe o tratamento portanto, de reabilitação, que seria aqui a fisioterapia, associada a outras áreas de reabilitação, como, por exemplo, a fonoterapia, que é bastante fundamental nos pacientes com Parkinson, mas também existem os tratamentos cirúrgicos. Portanto, existem, nesses casos, 2 tipos de tratamento cirúrgico para o Parkinson, sobretudo aqueles que não são fármaco-responsivos, nomeadamente o que nós chamamos de cirurgias ablasivas, em que há uma que chamaríamos de talamectomia, por exemplo, ou então o mais eficaz hoje, que são chamadas estimulações cerebrais profundas, em que o paciente tem, portanto, essa estimulação cerebral profunda a nível dos núcleos subtalâmicos e o paciente, de fato, tem uma melhora importante da sintomatologia. Doutor, sim, desculpa interrompê-lo, mas perante todas essas terapias que mencionou, quanto tempo é que nós estamos a falar, o período de tempo a que se está a referir que consideraria bom para uma qualidade de vida melhor dentro deste quadro do Parkinson? Portanto, vamos dizer, hipoteticamente, alguém que aos 60 anos é diagnosticado com Parkinson, recorre a uma dessas terapias, quanto tempo mais ou menos pode essa pessoa ter de uma vida quase que normal? Nós pensamos que para uma vida quase que normal, pelo menos 10 anos de vida normal, sobretudo se for um Parkinson cujo início dos sintomas é na idade adulta. Isso pode se estender 10 a 20 anos, por exemplo. Entretanto, depende muito de como a própria levodopa, a própria medicação em si vai ser doseada. O que nós aconselhamos é que naqueles pacientes que têm sintomas leves, podemos, numa primeira fase, protelar o uso da levodopa, e quando começar-se com doses baixas, até esperar que surjam os que nós chamamos de sintomas secundários ao uso da levodopa, que são, por exemplo, o que nós chamamos de discinesias, que são movimentos involuntários, especificamente por causa do uso dessa medicação. Entretanto, nesse período, temos que adicionar outras formas terapêuticas. Aqui a fisioterapia um pouco mais chamada, a fonoterapia, etc. E só nesses casos é que podemos avançar depois com o tratamento cirúrgico e, eventualmente, há outras formas de tratamento que estão a ser experimentadas. Doutora, além do Parkinson, nós prometemos aqui também falar sobre a doença de Alzheimer, que é um tipo de demência que provoca uma deterioração global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas, a memória, a atenção, concentração, linguagem, pensamento, entre outras. Ana Guedes tem a reportagem. O Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa atualmente intratável, desencadeia a perda progressiva das faculdades intelectuais do indivíduo. A concentração e problemas visuais, lapsos de memória e dificuldades de fala, todos estes sintomas têm um impacto na vida cotidiana das pessoas que sofrem da doença, até que eventualmente se tornam totalmente dependentes de outros. As oscilações de humor são comuns, pois pouco a pouco os pacientes lutam até mesmo para reconhecer a família e os amigos. A doença também tem o seu impacto físico à medida que engolir alimentos e comer se torna difícil, levando à desnutrição e à perda de peso. O
O Alzheimer propaga-se de uma área do cérebro para outra através de uma vasta rede de células ligadas. Estas células são isoladas e destruídas por uma acumulação de proteína tau. As estruturas anormais criadas, conhecidas como emaranhados, impedem os canais vitais de comunicação do cérebro de funcionar. Isto porque as proteínas tau já não podem viajar através de sinapses que transportam sinais para outras células cerebrais. Um segundo tipo de estrutura anormal é criado pela acumulação de placas beta-amiloides. Estas formam quando as proteínas das células cerebrais são processadas de forma diferente, bloqueando uma vez mais os canais de comunicação. Dr. Job, esquecermos-nos de coisas, sentirmos-nos confusos, não é assim tão incomum. Como é que se pode diagnosticar o Alzheimer? Bem, portanto, o Alzheimer, o diagnóstico é essencialmente clínico. Nós, portanto, como foi dito, é uma doença essencialmente que acomete mais indivíduos idosos, mas, entretanto, ela pode acontecer de forma mais precoce. Existem alguns casos de Alzheimer precoce. Fazendo o diagnóstico clínico, mais outros exames, sobretudo exames de neuroimagem, nomeadamente a ressonância magnética, que pode ajudar-nos a observar as áreas de atrofia cerebral, áreas mais acometidas, outros exames que nós chamamos de exame de PET scan, que também podem ajudar-nos a identificar. Mas, portanto, quando eu digo diagnóstico clínico, é porque a informação que nos é trazida, sobretudo informação relacionada a lapsos de memória, sobretudo um déficit de memória progressivo, em que inicialmente o indivíduo acometido tem um déficit para questões mais recentes e que progressivamente vai se esquecendo portanto, do seu dia a dia, de coisas que eventualmente já tinha aprendido antes. Mas para associar a isso também existem os testes que são testes de memória, nomeadamente pequenos exames que podem ser feitos, que nós temos o mini exame de estado mental, o outro chamado MOCA e outros exames que eventualmente podem ajudar-nos a identificar ou a diagnosticar o Alzheimer. A clínica também ajuda-nos a identificar portanto, as demências de um modo geral, porque para além do Alzheimer existem outras demências, as que nós chamamos de demência frontotemporais, demências vascular, etc, etc. Né? Portanto, doutor, aqui um bocadinho mais para nós leigos, quando é normal nós esquecermos, não é? É normal não nos lembrarmos do que comemos ontem. Como é que nós conseguimos fazer a diferença entre um esquecimento porque não estávamos concentrados na altura e um esquecimento porque o nosso cérebro já não está nas suas faculdades a 100%? Portanto, a doença de Alzheimer, na sua definição, é uma doença degenerativa. Degenerativa significa que, tal como foi dito na reportagem, é uma diminuição das sinapses, quer dizer que há uma limitação daquilo que é a interação interneuronal dentro do cérebro do indivíduo com Alzheimer, e ela é insidiosa. Então, por exemplo, o indivíduo acometido com Alzheimer, ele vai esquecendo das coisas de forma progressiva, o que é diferente, por exemplo, de eu ter esquecido, portanto, alguma coisa no momento e logo a seguir recordar-me, etc. O indivíduo Alzheimer, ele vai esquecendo de forma progressiva e precisa, na verdade, o que ele esquece dificilmente volta. Mesmo quando nós adicionamos o tratamento medicamentoso, por exemplo, a ideia não é para reverter a memória do indivíduo perdida, não. A ideia é para preservar o que o paciente apresenta. Então, de fato, o termo degenerativo e progressivo, ele enquadra-se muito bem na questão do Alzheimer, não? Muito obrigada, doutor. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 16 de abril. Nós estamos em linha com o Dr. Job Monteiro. Ele é neurologista. Estamos a falar de doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Vamos também falar de outras doenças neurológicas, porque recebemos aqui algumas questões um bocadinho fora do tema que vamos propor ao doutor que nos responda. Mas antes disso, vamos aos principais títulos desta sexta-feira. Um atirador matou 8 pessoas e feriu várias outras antes de suicidar num tiroteio na noite de quinta-feira numa instalação da companhia FedEx em Indianápolis. Insurgentes na província moçambicana de Cabo Delgado continuam a levar a cabo ataques em diversas partes da província, incluindo um ataque nos arredores de Moeda. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias, Mark Lowcock, avisou que a difícil situação na província etíope de Tigray continua a deteriorar-se com o aumento da fome e violência sexual. Em Angola, advogados franceses do empresário Carlos São Vicente apresentaram uma queixa à Comissão de Direitos Humanos e dos Povos da União Africana, denunciando a prisão arbitrária e inúmeras violações dos direitos fundamentais do seu cliente. O diplomata Tulinabo Salama Mushinji será o próximo embaixador dos Estados Unidos em Angola e São Tomé e Príncipe, confirmou hoje a Casa Branca. A vacina da Covid-19 poderá ser uma injeção anual, tal como as atuais vacinas contra a gripe, disse o diretor da companhia Pfizer. O secretário de Estado americano Tony Blinken disse hoje que os Estados Unidos vão impor restrições na concessão de vistos de entrada aos responsáveis ou cúmplices de minarem o processo democrático no Uganda. E o milionário de Hong Kong, Jimmy Lai, e mais 4 outros ativistas foram hoje condenados a diversas penas de prisão por ajudarem a organizar uma manifestação no território em 2019, no qual se estima terem participado 1.700.000 pessoas. E o Irão começou hoje a enriquecer urânio até 60%, o mais alto nível de sempre, disse o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagheri Kalibaf. Foram as notícias desta sexta-feira. Vamos até ao Ambo para a revista de imprensa do Norberto Sateco. Vamos às notas que fazem a revista de imprensa nesta sexta-feira na capital angolana. Mercado cambial caminha para a estabilidade, escreve o Jornal de Angola, referindo-se ao Kwanza que ganha terreno no mercado nacional face às principais divisas, o dólar e o euro. O Presidente da República efetuou ontem uma curta viagem ao Congo-Brazzaville para fazer parte do ato de tomada de posse do presidente eleito naquele país, Denis Sassou Nguesso, reeleito para mais um mandato no passado dia 21 de março. Organizações ligadas à atividade económica divergem quanto à atribuição de dignidade constitucional à economia informal na revisão pontual da Constituição da República. O jornal Expansão destaca várias irregularidades detectadas pelo Ministério das Finanças em contratos do GPL com operadoras de lixo, levando a devolver 6 dos contratos assinados, dos quais empresas privadas e uma pública, com vista a colocar fim à lixeira a céu aberto que hoje a capital do país vive. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco. Muito obrigada ao Norberto Sateco. Vamos então voltar à nossa conversa com o doutor Job Monteiro. Doutor Job, continua connosco, correto? Correto. Doutor, a sua área cobre várias patologias, não é? Que ao cidadão comum quase se apresentam como que mistérios do cérebro. Recebemos questões fora do tema, mas que preocupam igualmente a nossa audiência. Lúcio Santos, em Luanda, gostava de saber o que é a trombose e o que é que podemos fazer para evitar a trombose. Bem, Lúcio, não é? Lúcio, eu creio que ao se referir a trombose, se esteja a referir ao que nós chamamos de acidente vascular cerebral isquémico. Nós chamamos portanto, vulgarmente se pode chamar de trombose, porque o que acontece é exatamente uma obstrução
num dos vasos ou numa das artérias cerebrais que eventualmente levaria sangue para uma determinada área cerebral. Portanto, sangue daria nutrientes, oxigênio, etc, etc. E, portanto, é ocasionada por um trombo, que normalmente pode ser, portanto, uma placa de ateroma que se desprende e forma um trombo, e em função disso chama-se trombo. Mas aqui talvez vale a pena dizer que aqui uma pequena diferença em relação ao AVC, não é? Para nós temos uma prevalência bastante elevada de acidente vascular cerebral, mas mais os acidentes, mais o AVC hemorrágico, que em vez do trombo, ou em vez da obstrução do vaso, acontece uma ruptura deste vaso. Possivelmente devido aos níveis de pressão arterial que constitui o principal fator de risco para a nossa população e que, a dada altura, faz com que esse vaso se rompa, não aguentando a pressão que é exercida sobre o vaso, fazendo com que haja derramamento de sangue para o interior do parênquima cerebral. Então, o que devemos, em resumo, trombose é o que nós chamamos de acidente vascular cerebral isquêmico devido à oclusão de uma artéria cerebral ocasionada por um trombo. E como é que devemos prevenir-nos da trombose, ou então prevenir-nos do acidente vascular cerebral? Primeiro é conhecermos os fatores de risco, né? Já dissemos que o principal fator de risco é a hipertensão arterial, sobretudo na nossa população, em que existe uma prevalência muito alta da hipertensão arterial. Neste caso, devemos controlar a pressão. Como é que se controla? Indo essencialmente ao médico, fazendo o diagnóstico e tratando. Segundo, a necessidade de se fazer exercícios físicos de forma regular, termos uma alimentação cuidada, sobretudo restringindo os carboidratos, as gorduras, né, que são fatores predisponentes para o surgimento que nós chamamos de aterosclerose e, portanto, termos esse segmento regular. Evitar o álcool. O alcoolismo é um fator de risco para o aumento da pressão arterial. O tabagismo é um outro fator de risco que deve ser evitado pelo fato dele de existir por causa da nicotina, que tem um fator preponderante naquilo que é a perda da elasticidade das paredes arteriais, levando ao surgimento de trombos que por conseguinte poderão ocluir um vaso, fazendo com que haja então o chamado AVC isquêmico, não é? Doutor, o Manuel Fernandes também tem uma questão sobre o AVC, e depois eu voltarei a outra pergunta de Lúcio Santos, que também está relacionada, mas eu acho que esta do AVC é mais direta. Que ele quer saber qual é a diferença entre o AVC e um aneurisma cerebral, sendo que ambas causam hemorragias cerebrais. Pois é, o aneurisma cerebral é uma dilatação anormal de uma artéria. O que acontece é que, eventualmente, pode haver uma malformação, ou então, nas áreas de bifurcação das artérias, onde existe uma maior pressão de sangue nessas áreas, origina-se uma dilatação anormal. E essa dilatação, portanto, é uma área enfraquecida da parede do vaso. E por algum fator, esta área dilatada rompe-se, fazendo com que haja extravasamento do sangue para o interior do parênquima. Nesse caso, haveria uma relação direta com o que chamamos de acidente vascular cerebral hemorrágico, em que, da mesma forma, existe uma ruptura arterial. No caso do aneurisma, o que acontece é que o aneurisma rompeu-se porque já havia uma dilatação anormal dessa artéria. Em outras situações, o aneurisma não necessariamente tem que se romper, ou seja, o fato de existir esse aneurisma pode eventualmente comprimir estruturas próximas, dependendo da área, claro, próximo
próximos ao aneurisma, causando, portanto, outras sintomatologias que eventualmente podem cursar com cefaleias, etc, etc. Não é? Doutora, outra pergunta de Lúcio Santos, então, era se a trombose pode provocar insuficiência renal. Eu diria que é o contrário, não é? Ou seja, portanto, a insuficiência renal pode fazer com que haja, sobretudo, um aumento excessivo da pressão arterial e, por conseguinte, levar-se à trombose. Não é? Portanto, essa relação ela é o contrário. Portanto, primeiro, eventualmente, tem-se a insuficiência renal e depois poderemos ter a trombose ou acidente vascular cerebral nas suas diversas formas. Sobretudo, vale lembrar que quando se está a falar de trombose, nós entendemos que se quer falar de AVC. Exato. E ela pode ser isquémico ou hemorrágico, não é? Doutor, só para fecharmos aqui este tema dos AVCs, creio eu, não sei se alguém na internet, aqui no nosso Facebook, vai colocar mais alguma questão sobre isso, ou até mesmo a pessoa que está ao telefone à espera para entrar em linha, se tem uma questão sobre isso. Mas é normal ou é comum ter-se vários AVCs, não é? Estes acidentes vasculares podem danificar de tal forma células no nosso cérebro que possam conduzir a doenças como o Parkinson ou o Alzheimer, ou não está relacionado? Bem, portanto, é normal que... é normal, entre aspas, não é? É comum, o termo certo é este. Exato. Portanto, é comum que as pessoas tenham múltiplos AVCs, porque o objetivo, inclusive, do tratamento do AVC é identificarmos a etiologia, ou seja, a causa do acidente vascular cerebral. Então, uma pessoa que tem um AVC prévio tem um risco de 9 vezes maior de voltar a ter um outro AVC em relação a quem nunca teve, exatamente porque a causa do AVC ela é existente. Então, nós temos que identificar para combater a causa e não a consequência, não é? Porque o AVC é essencialmente uma consequência. A outra pergunta, pois, e em função disso, portanto, ao surgirem ou acontecerem vários acidentes vasculares cerebral, leva, de fato, ao que nós chamamos de síndromes parkinsonianas. Ela não é necessariamente aquele Parkinson clássico, mas leva ao chamado síndrome parkinsoniana, porque o AVC, portanto, dependendo da área em que o paciente for acometido, poderá originar sintomas que se pareçam com a doença de Parkinson. Da mesma forma, acontece com os quadros demenciais, que nós chamamos de demências vasculares. Ou seja, o indivíduo vai tendo vários AVCs, que da mesma forma que se explicou, por exemplo, na reportagem relacionada ao Alzheimer, em que há uma dificuldade na interação interneuronal, nos AVCs o que existe é uma morte de células do cérebro, ou seja, áreas do cérebro que ficam inutilizadas, cujo neurônio morre, faz com que essa interconexão, que nós chamamos de sinapses neuronais, as sinapses neuronais, elas diminuam, levando então às demências, que nesses casos são chamadas demências vasculares. Muito bem, doutor. Vamos então à nossa chamada telefónica. Nós temos em linha Moussa Garcia. Muito boa noite, acredito que seja boa noite. Moussa está em Jacarta. Boa noite, sim. Boa noite à equipa da Voz da América. E saúdo o doutor que está aqui conosco. Eu queria colocar uma questão ao doutor. Doutor, Angola, como é sabido durante a guerra que houve no país, depois com a paz alcançada, eu queria ter uma informação direta do doutor. Quantos hospitais ou centros de reabilitação
essas doenças musculares, que dito o AVC, que doenças que paralisam os membros, que o governo de Angola construiu para o benefício público. Quantos hospitais que tem em Angola, de referência a nível de outras províncias, quantos hospitais que tem a República de Angola sobre essas doenças? É a minha questão que tinha a colocar ao doutor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Moussa Garcia. Portanto, acredito que a questão está relacionada com quantos hospitais existem em Angola que tenham a especialidade de neurologia, certamente, porque essa é a especialidade do nosso convidado hoje. Doutor, não sei se tem a resposta para esta pergunta e também, já agora, tendo em conta o número que o doutor talvez nos vá dizer, é suficiente? Não é? O que é preciso fazer? Pois, em termos de... Talvez começar pela última pergunta. Portanto, em termos de números de neurologistas, ainda é insuficiente. Isso não é uma realidade só angolana. Os neurologistas são poucos em todo o mundo. E para nós, isto é uma situação um pouco pior, mas que entendemos que precisamos, e isto também já começou, nós temos estado a trabalhar com o Colégio de Especialidade no sentido de massificarmos ou de intensificarmos, primeiro, o interesse dos médicos pela neurologia e, segundo, fazer com que mais médicos se formem no país e não só. Então, nós temos um número ainda muito reduzido, estaríamos a falar em cerca de 20 e tais médicos neurologistas, em que essencialmente grande parte, portanto, encontra-se em Luanda, e os outros médicos, sobretudo angolanos, e que as demais províncias são, sobretudo, têm médicos expatriados de neurologia que fazem, portanto, a assistência neurológica. Em termos de hospitais, portanto, vocacionados para o tratamento de doentes com essa patologia, vale recordar que o acidente vascular cerebral ele deve ser considerado ou enquadrado nas questões de doenças de saúde pública, porque está muito a sua origem, ela está muito relacionada com aquilo que são doenças preventivas, nomeadamente a hipertensão arterial, e os hábitos de vida da população. Então, nós devemos fazer um paralelo com o sistema todo de saúde, em que existe um sistema primário, secundário e sistema terciário. Portanto, o neurologista é um indivíduo que, dada a especificidade da própria especialidade, está no hospital terciário. Então, existirão no país vários hospitais que consideraríamos de nível terciários, em que estariam os hospitais, portanto, gerais, os hospitais provinciais, as clínicas referenciadas para atendimento terciário e, eventualmente, secundário, mas que precisamos fazer uma integração em que haja uma linha, o que nós chamamos de linha verde, em que primeiro a população tenha que ter capacidade de reconhecer, por exemplo, sintomas neurológicos. Em função disso, deverá haver uma equipa de resposta de resgate desses pacientes para que eu possa imediatamente levá-lo ao hospital, no hospital terciário, fazer-se o devido tratamento. E esse tratamento não termina no hospital terciário, porque depois tem que ter a retaguarda. Aí é que o sistema deve estar altamente preparado para isso. Então, doutor, o que é a retaguarda? Desculpa interromper. Tenho certeza. A retaguarda seriam os hospitais de atendimentos de indivíduos subagudos, ou seja, existe a fase hiperaguda, a fase aguda em que o AVC é recente, o paciente precisa de uma intervenção imediata do médico neurologista, mas depois precisa de outros cuidados. Portanto, cuidados de manutenção, sobretudo com uma equipa multidisciplinar, que não necessariamente tem que estar no hospital terciário, com fisioterapeutas, etc. E depois disso tem que haver o que nós chamamos de, portanto, centros de reabilitação,
Aqui é importante, talvez a pergunta do ouvinte estaria muito mais relacionada com as questões da reabilitação. Nós temos, portanto, vários centros de reabilitação, alguns melhores equipados em relação a outros, mas mais do que isso precisamos também de profissionais em todas as áreas, mas que vamos assistindo também um aumento exponencial de profissionais na área de reabilitação física, essencialmente para dar cobertura a estes pacientes. Lamentamos que ainda não sejamos em número suficiente, mas temos que trabalhar para que possamos chegar ao mínimo aceitável, não é? É verdade, doutor. Muito obrigada. Vamos agora falar de um tema completamente diferente, mas bastante atual. Estudo publicado na revista médica Lancet constata que os natimortos, mortes maternas e gravidezes ectópicas aumentaram durante a pandemia do coronavírus, possivelmente porque as mulheres tiveram acesso reduzido aos serviços médicos. Os dados abrangem 6 milhões de mulheres grávidas em quase 20 países. Ana Guedes tem a reportagem. O pequeno Malek nasceu no início de março. A sua mãe, Ines Sergen, descobriu que estava grávida durante a pandemia do coronavírus. Foi-lhe dito para minimizar as viagens a médicos ou hospitais onde os serviços estavam a ser esticados devido ao número de doentes com o vírus. Eventualmente adoeceu e foi diagnosticada remotamente com pneumonia, mas após a sua doença, o médico fez um teste antigénico que confirmou que ela tinha tido Covid-19. É apenas um mundo enorme que é realmente desconhecido e que realmente me levou ao limite. Eu estava tão estressada durante todo o fim da minha gravidez porque pensava, e se? Após várias ressonâncias, Sergen teve a certeza de que o seu bebê se estava a desenvolver normalmente, mas ela não conseguia deixar de se preocupar. Estamos, sabe, a jogar à lotaria com esta informação e eu não voltei a ser testada quanto a antigénios, mas transportei o medo comigo e esta preocupação é constante, como se estivesse a adivinhar tudo o que fiz. A professora Asma Khalil, obstetra do St. George Hospital em Londres, está entre um grupo de médicos que estudam o impacto do vírus nas mulheres e nas suas gravidezes. We included more than 6 million. Incluímos mais de 6 milhões de mulheres grávidas de 40 estudos em 17 países e comparamos os resultados da sua gravidez durante a pandemia da Covid-19 com o período anterior à pandemia. With the period before the pandemic. O relatório publicado na revista médica Lancet descobriu que o número de natimortos, a morte de um bebê antes ou durante o parto, difere dos abortos por causa de quando a morte ocorre durante a gravidez. E o número de mulheres que morreram durante a gravidez aumentou em quase 1/3 durante a pandemia. O número de mulheres que necessitaram de cuidados de emergência para gravidezes ectópicas, quando o feto está a crescer fora do útero, foi 6 vezes mais elevado em 2020 do que no ano anterior. Também no relatório, um aumento significativo do número de mulheres que sofrem de estresse e ansiedade. Khalil diz que os natimortos e as mortes não são uma causa direta da infecção da Covid-19, mas do que ela descreve como danos colaterais da pandemia. Em todo o mundo, os confinamentos impediram as mulheres de viajar para hospitais para fazer check-ups. A professora Shakila Tangaratinan, da Universidade de Birmingham, coautora do relatório da Lancet, aconselha alguma cautela em relação aos dados. Se olharmos para os nados mortos, os números são um pouco mais, mas devido à raridade dos nados mortos, a proporção em si ainda é bastante baixa. Estamos a falar de um número de nados mortos, cerca de 1000 em cenários de alto rendimento, outros 1000 em cenários de baixo rendimento. Isto é algo que precisa de ser revisto constantemente. Reviewed constantly. Ela diz que não há dúvida que a pandemia teve uma influência adversa na saúde das mulheres, mas muito mais estudos têm de ser feitos. How much it is? Quanto é, quão generalizado isto é em todos os países, bem como em todo o estatuto de rendimento? Quais são os fatores específicos que mais contribuem? Portanto, estas são as informações que ainda precisamos de continuar a reportar e a recolher. And collect. Obrigada, Ana Guedes, por esta reportagem. Dr. Job Monteiro, nós estamos a chegar ao fim, mas antes de terminarmos o nosso programa, nós sabemos que o doutor também é escritor.
E no seu livro A Doença de Salomé, o doutor aborda a epilepsia e o estigma que dela advém numa sociedade que se está a reconstruir. Como é que escolhe as personagens e as patologias nas suas histórias e porquê? Obrigado por tocar na questão do livro. Primeiro é que eu entendo que nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto docentes, nós temos um compromisso com a sociedade, que é informar com a maior clareza possível. E eu entendo que a informação médica ela está disponível em artigos e às vezes difícil de ser entendida pela esmagadora maioria da população. Então, o principal ponto é escolher uma doença que tenha uma prevalência alta no nosso país e que entendemos que a população precisa estar melhor preparada. A epilepsia ela tem um impacto maior ainda porque desde os primórdios, isto não é um dado recente, ela é muito associada sobretudo na nossa realidade, ao misticismo, que nós chamaríamos por cá de feitiçaria, etc. Exatamente. Então, o que eu apresento neste livro é inclusive uma outra forma de manifestação epilética em que a personagem principal não tem uma manifestação típica das convulsões que nós chamamos, ou os ataques de gota, vulgarmente chamados. Ela é uma paciente que apresenta alucinações, ou seja, tem visões. E o que eu quero chamar é que até estas situações podem ser manifestações de epilepsia. E as personagens, elas são escolhidas de uma forma muito peculiar. Primeiro é que normalmente busca homenagear alguém. Então a personagem principal, chamada Salomé, é ao mesmo tempo o nome da minha mãe, então em primeira instância eu a homenageio. Mas da mesma forma busco homenagear todas as mulheres angolanas que de alguma forma são lutadoras, sofredoras e vencedoras ao mesmo tempo, porque durante um período de guerra em que muitas vezes os esposos estiveram na frente de combate, foram elas que se transformaram os pais e as mães dos seus filhos, e por causa disso eu tento homenageá-las. Então, ou seja, eu identifico claramente um personagem real e, portanto, associo a um quadro patológico que seria vivenciado por uma outra mulher ou uma outra pessoa e vou narrando a história real, às vezes com alguma pitada ficcional, mas que busco sempre construir e revelar o cotidiano da nossa sociedade. Doutor, certamente para eu saber melhor essa parte da epilepsia com as visões que eu já tinha ouvido de facto falar e aliás já tinha presenciado, mas que não tinha a explicação científica, terei que ler o seu livro e, portanto, vou de certeza adquiri-lo, mas qual foi o feedback que teve dos seus leitores? Eu não consigo ouvir o doutor Job Monteiro, não sei se ele ouviu a minha questão. Foi exatamente no momento... Poderia, por favor, repetir a questão? Muito bem, temos o doutor de volta. A minha questão era qual tinha sido o feedback dos seus leitores em relação ao livro e o doutor tem 30 segundos para me responder. Peço desculpa. Não, sem problema. Olha, o feedback tem sido muito positivo. Nós inicialmente fizemos um prévio lançamento no Brasil, sinceramente em Campinas, depois fizemos-lo cá em Luanda, no Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto, e voltámos a fazê-lo no ano. E o feedback tem sido positivo. As pessoas revêem-se nas histórias e, portanto, eu acho que o caminho é para frente, temos que continuar. Exatamente. Para frente é o caminho, já dizia a minha avó também. Muito obrigada pela vossa companhia. O Angola Saúde em Foco volta para a semana. Obrigada ao Dr. Job Monteiro por estas explicações tão boas sobre Parkinson e Alzheimer.